Olá galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Ricardo que está falando e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre história do Brasil. A gente vai dar continuidade ao que a gente vem conversando nas nossas videoaulas, né? Sobre o segundo reinado. A gente está caminhando para o final do segundo reinado e hoje a gente vai analisar alguns pontos que contribuíram para que o segundo reinado pudesse vir ao seu término, o seu declínio. A gente vai conversar com algumas intervenções que ocorreram no sul do território brasileiro, ocasionando a Guerra do Paraguai, e foi um fator preponderante para que o segundo reinado ele venha a se ruir, e algumas outras questões chamadas de questões do Império, né? São quatro grandes questões que a gente vai analisar para que a gente possa entender um pouco melhor de como aconteceu esse fim do Império para o início da nossa República, tudo bem? Então vamos conversar um pouquinho sobre, a princípio, as intervenções do Sul. Né? As intervenções no sul do território brasileiro, do Império. Se o Brasil, em relação à Inglaterra, sofria consideráveis intervenções, sua postura em relação aos países do Sul foi muito parecida. Envolvido em disputas de fronteira, interessado em garantir o controle da navegação nos rios da região e preocupado com o desenvolvimento de potências no sul que faziam oposição ao Brasil, o governo imperial, no caso na figura de Dom Pedro II, realizou algumas intervenções militares nessa região, determinando, de acordo com seus interesses, um funcionamento de sua política. Né? O Brasil chegou a realizar algumas intervenções no Uruguai, que a gente pode analisar desde o início do Império, no caso lá na Guerra de Cisplatina, 1824, 1825, na Argentina, né, algumas intervenções fronteiriças e econômicas, e no caso do Paraguai, que é o nosso principal foco para a gente entender como acontece esse processo intervencionista do Império Brasileiro lá na região, no caso, Platina, beleza? Aqui nós temos a bandeira do Império Brasileiro, aqui nós temos as outras bandeiras, no caso a Argentina, aqui o Uruguai e o Paraguai, tudo bem? Vamos analisar aqui a Guerra do Paraguai, que inicia-se em 1864 e vai até 1870. Né? Vamos ver alguns dos porquês para a gente entender qual foi o desfecho, né, desse conflito e o que vem a acontecer como consequência para o território imperial brasileiro. A Guerra do Paraguai foi um evento que levou muitas discussões historiográficas a respeito das possíveis causas do conflito. Uma visão comum, romantizada por sinal, defendida por historiadores da primeira metade do século XX, como esse rapaz aqui chamado José Chiavenato, seria que o Paraguai constituiu suas atividades econômicas desde a sua independência dentro de um sistema autossustentável, ou seja, esse modelo, independente de desenvolvimento, de acordo com essa visão, com essa versão, né, prejudicou os interesses econômicos da Inglaterra, que queria expandir, né, os seus domínios na região, o que levou a induzir o Brasil, a Argentina, o Uruguai, influenciados pela lógica econômica e bélica da Inglaterra, a se posicionarem contra o Uruguai. Evidentemente, nós temos uma outra visão essa que prevalece muito mais, porque é uma visão historiográfica mais atual, né, mais revisionista. Já a historiografia atual, apresentada por esse rapaz aqui, chamado Francisco Doratiotto, critica essa visão aqui, né, defendida pelos mais antigos. Essa visão da historiografia mais atual defende que as principais motivações para a Guerra do Paraguai acontecer foram as disputas por territórios e por interesses de ambos os lados em ter o controle daquela região chamada de Bacia do Prata, beleza? Além disso, esse conflito foi visto como uma fase do processo de consolidação dos vários estados nacionais que estavam se consolidando naquele instante, estavam se formando, se fortalecendo, se estruturando naquele instante, no caso, segunda metade do século XIX. Beleza? Vamos para mais um ponto aí, ó. O conflito em si. Vamos ver como ele aconteceu, né? A partir de 1862, no caso, o território paraguaio era governado por um ditador, mão de ferro, chamado Solano Lopes, passou a empreender uma política de organização militar do Paraguai, visando a ampliar o território paraguaio. Desejava anexar alguns
territórios pertencentes ao Brasil, à Argentina e ao Uruguai. Anexar para que esses territórios pudessem pertencer ao Paraguai. Tem uma lógica para isso, né? O objetivo principal para a obtenção desses territórios, de acordo com a historiografia, seria a obtenção de uma saída para o mar, visto que o Paraguai, galera, era um país que ele está isolado na porção sul da América, ou seja, era um país que produzia uma quantidade muito grande de charque, né? Uma, uma produção de carne bovina, e era muito complicado para o Paraguai ele sair com esse produto para vender, por exemplo, para os mercados externos, porque o Paraguai não tem saída para o oceano, né, no Oceano Atlântico. Então, obtendo partes do Brasil, partes da Argentina e partes do Uruguai, o Paraguai, evidentemente, aumentaria o seu território e destinaria uma saída para os seus produtos via mar, via Oceano Atlântico. Tudo bem? Em novembro de 1864, o governo paraguaio, de acordo com essa visão principal que nós analisamos, ordenou o aprisionamento do navio brasileiro chamado Marquês de Olinda, no Rio Paraguai, rendendo nada mais nada menos do que o presidente da província do Mato Grosso, chamado Carneiro de Campos. Aí o problema começou a ser um problema muito maior, não só territorial, mas um problema mais diplomático, né? O governo brasileiro vai declarar guerra ao Paraguai e, consequentemente, né, o Paraguai ele vai começar as ofensivas. Em 1865, continuando a ofensiva, como mencionei, o governo paraguaio ordenou a invasão do norte da Argentina. Para que essa situação não agrave mais ainda, né, para realizar a resistência frente ao Paraguai, que estava cada vez mais avançando, a Argentina, o Uruguai e o Brasil, eles formam um grupo chamado Tríplice Aliança, que no caso vai combater o governo de Solano Lopes e o seu exército paraguaio. Tudo bem? Aqui nós temos, né, uma imagem referente à Guerra do Paraguai, o Paraguai sozinho, isolado, e esses três territórios, né, vão se unir, Tríplice Aliança, contra o território paraguaio, e sendo muito ajudado pela Inglaterra. A Inglaterra cedeu armas, emprestou muita grana, por exemplo, ao território brasileiro, né, para que o Brasil pudesse não perder territórios para o Paraguai. De certa forma, isso contribuiu, né, de forma positiva para que o Brasil não pudesse perder território, porque o Brasil saiu como um grande vencedor dessa guerra. No entanto, nós contraímos uma quantidade muito grande, né, de dívidas, contribuindo, daqui a pouco a gente vai ver lá na frente, para que o Império não se sustentasse mais, ele declinasse a partir de então. Beleza? O país de Solano Lopes não pôde resistir à força da Tríplice Aliança, né? As condições populacionais e a localização geográfica paraguaia contribuiu, né, para que a vitória daquele território, daquele país, daquele exército não acontecesse. Além disso, a Tríplice Aliança contou com o apoio dos empréstimos ingleses, como havia mencionado para vocês, já que a Inglaterra desejava expandir a sua área de influência e via no conflito a possibilidade de acúmulo de capital. Estou emprestando ao Brasil, estou emprestando ao Uruguai, estou emprestando à Argentina, consequentemente esses países vão contrair uma dívida para comigo, e eu vou querer isso em juros e correções, né? Mesmo com essas limitações, as tropas paraguaias resistiram durante aproximadamente 5 anos, galera. O exército brasileiro teve, durante a própria guerra, que se organizar para ser capaz de sair como grande vitorioso. No ano de 1866, foi permitida a presença de escravos no exército, sendo prometido aos voluntários o direito à liberdade. Com o auxílio do Barão de Caxias, o Duque de Caxias, né, que é o grande patrono do exército, e posteriormente sob a liderança do Conde Deu, que era o genro, né, de Dom Pedro II, o Brasil conseguiu sair vitorioso da guerra. E na última batalha, conhecida como Campanha da Cordilheira, o exército brasileiro, sendo ajudado por uma grande quantidade de escravos, né, conseguiu matar Solano Lopes. Olha o saldo catastrófico. Acredita-se que a guerra levou à morte de cerca de 75% da população paraguaia,
sendo que aproximadamente 99% da população masculina com mais de 20 anos foram massacradas. Muitos teóricos da economia mencionam que, né, os dados negativos que o Paraguai apresenta na economia mundial atualmente vêm principalmente a partir dessa catastrófica ação referente à Guerra do Paraguai, né? Olha o desfecho desse conflito, galera. Como consequência dessa desastrosa guerra, merece destaque a destruição em larga proporção do Paraguai e a perda de seu território, parte do seu território, né? Ainda temos mais: o endividamento do Brasil frente à Inglaterra, né? O fortalecimento do exército brasileiro, que a partir da Guerra do Paraguai exerceu um grande papel político no Brasil, inclusive no período republicano. E é uma questão chamada de questão militar, que a gente vai ver que contribuiu para o Império declinar, consequentemente, um golpe republicano pudesse ser organizado principalmente por membros do alto escalão do exército, sendo exemplificado, né, pela figura de Deodoro da Fonseca. Tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre o fim do Império e o que ocasionou esse declínio, essa crise para que o Império pudesse deixar de existir, dando início à nossa República. Beleza? O fim do Império Brasileiro esteve vinculado aos desgastes vividos pelo imperador durante seu governo, né? Governo esse que durou muito tempo, desde 1840 até 1889, ou seja, 49 anos ininterruptos. Beleza? A oposição ao centralismo imperial foi orientada por um projeto republicano, ou seja, pela necessidade de substituir o sistema imperial monárquico, né, por um regime que correspondesse à tendência da América. Ou seja, todo o território americano estava passando por experiências, galera, de independência e que vinha à tona um regime presidencialista pautando-se em uma estrutura federalista, como a gente vai ver e como a gente tem hoje no nosso território, né? Assim, 4 questões relevantes levaram ao fim do Império, a queda do Império. Por exemplo, aqui, né, a questão abolicionista, a questão religiosa, a questão militar e a questão republicana. Todas essas 4 nós vamos analisar um pouquinho a partir de agora. Vamos lá para o primeiro ponto, a questão abolicionista. O que isso contribuiu para a queda do Império? Tudo bem? Os que discordavam do trabalho cativo no Brasil, nota-se a oposição ao governo de Dom Pedro II por considerar omisso quanto ao trato da questão escravocrata, ou seja, Pedro II não falava que era a favor, nem falava que era contra, ou seja, uma omissão diante de uma questão tão importante, né, e tão principal como era a questão escravista no território brasileiro. Tem um outro ponto, galera. A Guerra do Paraguai também foi um fator que contribuiu para intensificar o movimento abolicionista. Por que isso? Já que muitos membros do exército, ao participarem do conflito junto com os negros, como eu mencionei agora atrás, né, que a partir de 1866, muitos negros eles foram para lutar na Guerra do Paraguai e uma questão foi mencionada: caso voltassem com o Brasil, por exemplo, vitorioso, seria dado a eles, por exemplo, a Carta de Libertação, a Carta de Alforria, né? Voltam ao Brasil reprovando a prática escravista. Tudo bem? O papel importante da imprensa também acabou por associar a luta contra a escravidão ao projeto republicano. Assim, na medida em que se desenvolvia a luta pela liberdade dos cativos, no caso dos escravos, crescia também o desejo de se implantar a república, né? O ato de libertar os escravos representava no jogo político do século XIX uma tentativa da princesa Isabel, herdeira do trono, de estabelecer um projeto de enfraquecimento daqueles que desejavam a república, visto que a monarquia se mostrou moderna a ponto de conceder a libertação do escravo. Em contrapartida, galera, aqui ó, porém, nós temos uma outra visão, né? Quando o governo imperial se propôs a abolição da escravidão, a situação do governo se complicou ainda mais, uma vez que os fazendeiros escravistas, que tinham escravos em suas fazendas, né, começaram uma oposição ao regime por não terem sido indenizados pela perda de seus escravos. Ou seja, a partir do momento em que a abolição dos escravos aconteceu, muitos donos de fazendas e donos de escravos começaram a se opor ao regime monárquico por ter abolido a escravidão e, consequentemente, não terem indenizado os que tinham escravos em suas fazendas, beleza? Nós temos uma outra questão, que no caso é a nossa segunda,
que contribuiu para que o império pudesse ruir, né? Que é a questão religiosa. Ó, representa o conflito entre a Igreja Católica, né, e o governo imperial no território brasileiro. Vamos lá então. No ano de 1864, o Papa Pio IX determinou que a igreja deveria proibir a presença de maçons entre seus seguidores. Isso causou, né, um desgaste muito grande entre essas duas instituições que tinham o mesmo chefe. Né? O Pedro II era chefe da maçonaria e também era chefe da Igreja Católica. E começou a ficar um pouco mais desgastado, né? Mais complicado. Como o Império Brasileiro sempre esteve ligado à maçonaria, sendo Dom Pedro II o maçom e também, né, o líder da maçonaria aqui no território, o imperador exigiu que a ordem do Papa não fosse acatada no Brasil. Porém, os bispos de Olinda e de Belém não aceitaram as ordens do imperador Pedro II, mantendo-se fiéis à Santa Sé, à ordem papal. Né? A reação do Pedro II não se fez esperar. Olha o que o Pedro II fez, galera. Os bispos foram presos e condenados a trabalhos forçados, sendo anistiados depois. No entanto, o episódio levou a um mal-estar muito grande entre a instituição Igreja Católica e o Império, enfraquecendo, né, a até então, antes, muito forte aliança entre essas duas instituições. Aqui nós temos uma charge, né, do Pedro II, aqui nós temos o Papa. Essa charge é por volta de 1866, do Papa, mais ou menos pegando a mão do Pedro II, né, aqui uma espécie de palmatória, digamos, penalizando o Pedro II, a charge menciona isso, né, pela ação truculenta diante dos bispos daquele instante. Isso contribuiu demais para o desgaste do império vindo ao seu esfacelamento. Esse é o segundo ponto. Vamos para o terceiro ponto, terceira questão, que é a questão militar. Vamos lá? A não participação política do exército durante o período imperial era uma máxima, né? A instituição era fraca frente à força imperial. E o exército, por exemplo, cumpria apenas a função de assegurar a paz nacional. Né? Mas as mudanças começam a acontecer, galera, a partir principalmente da Guerra do Paraguai. Né? E essa mudança ela se efetivou por vários motivos, por várias ocasiões. A importância do exército para a vitória brasileira, ou seja, é uma mudança significativa. Né? A reorganização da instituição, no caso do exército, e o fato de que, nas repúblicas do Sul, as forças armadas detinham uma considerável influência política, ou seja, foi muito influenciado. Né? Os membros do exército nas repúblicas lá do sul, no caso Uruguai, Argentina, o próprio Paraguai, esses membros do exército eles tinham uma postura e uma ação muito positiva e muito grande dentro das Forças Armadas. Em contrapartida, os membros do exército aqui no território brasileiro não exerciam tal função, tal influência. Né? E a partir da Guerra do Paraguai, ou seja, os membros do exército contribuindo para a vitória brasileira, eles vão começar a reivindicar mais espaço na política. Né? Para obterem uma maior participação nos quadros políticos do país, os militares optaram por apoiar a causa republicana. Por que isso? Porque se eles começassem a reivindicar mais lugares na política, sendo ainda a monarquia, eles não teriam condições devido ao papel bem centralizador, por menos que seja, mas era centralizador, do Pedro II, principalmente exercendo, né, a ação do poder moderador. Assim, buscando um papel de protagonismo na vida política brasileira, alguns militares começaram a fazer críticas públicas ao sistema imperial, gerando aí um cenário de conflito, de crítica, né, negativa para com o governo imperial. A difícil ligação entre o exército e o imperador se agravou com a prisão de 2 oficiais que fizeram declarações públicas contrárias ao regime. Defendendo os militares, 2 principais, nesse instante, né, personagens da nossa história política e intelectual no Brasil, que é o Rui Barbosa e também o Deodoro da Fonseca, eles lançam um documento chamado Manifesto de 1887, que defendia a honra militar que estava em jogo com as atitudes despóticas de Pedro II, para evitar o aumento da crise. O monarca anistiou os oficiais presos, mas aí o desgaste já tinha ocorrido. Né? Essa atitude mostrou a fraqueza do império diante da força dos militares, que eles começaram a se empenhar cada vez mais na defesa do republicanismo. Né?
Aí nós temos a questão republicana, que é o nosso quarto ponto que contribui para o esfacelamento do Império, dando início à República. Ó, entre as décadas de 70 e 80 do século XIX, São Paulo ocupava a posição de progressiva relevância na economia nacional, por conta principalmente da produção cafeeira, acarretando a intensificação do poder político, né? Ó, a representação política, todavia, não era proporcional, por exemplo, à postura econômica. São Paulo tinha uma grandiosidade econômica muito intensa, no entanto, a representação política não era proporcional a tal expressão, apontando para o profundo descontentamento com a excessiva centralização política do Segundo Reinado, né? E aí, galera, nós temos a seguinte questão, ó, o Manifesto Republicano, publicado em 1870, né, que é um documento que mencionava o seguinte, a única forma de, no caso, o território brasileiro alcançar o seu progresso, consequentemente organizando, mudando da monarquia para a república, né, organizando para que esse progresso pudesse acontecer, era, de certa forma, um grupo organizado retirar o Pedro II, consequentemente acabando com o Império e dando início à República. Vamos analisar aqui, ó. O Manifesto Republicano, publicado em 1870, foi organizado por membros dissidentes do Partido Liberal, que em 1873, lá em Itu, né, uma cidade do interior paulista, formaram o Partido Republicano. Esse contou com o apoio dos agricultores de café da região do Oeste Paulista e de alguns setores urbanos nesse instante. Liderando os opositores ao regime imperial estavam civis como Quintino Bocaiúva, Saldanha Marinho, Rui Barbosa, Silva Jardim e militares como Benjamin Constant e Floriano Peixoto. Todos eles pertenciam à alta hierarquia maçônica e os centros de discussão da causa republicana, unificando-a ideologicamente e fortalecendo-a no que se refere à articulação de um projeto político comum à elite cafeicultora. O movimento republicano teve uma forte influência do pensamento positivista, né, do francês Augusto Comte, né, que vai ser a ideia, né, que é a ideia pano de fundo para que esses caras pudessem trocar, digamos, a monarquia para o republicanismo, né? A ideia de progresso defendida por esse pensador, no caso Augusto Comte, acabou por ser a orientação estabelecida pelo grupo de militares que estavam dispostos a derrubar a monarquia. Além do positivismo, o movimento republicano apresentou o federalismo, muito influenciado pelos Estados Unidos, né, como uma tendência forte, marcante, preponderante. Ou seja, o desejo de se constituir uma autonomia autêntica, um republicanismo pautando-se no federalismo, ou seja, não mais teríamos províncias, teríamos estados e estados autônomos, com leis próprias, com economia própria, com governo próprio, sem interferência direta da monarquia, no caso da figura do Pedro II. Tudo bem? Beleza? Aqui estão alguns dos principais pontos do positivismo, né, que é o amor por princípio, ordem por base. Todos esses pontos aqui, ó, estão contidos na bandeira, né, da bandeira do Brasil até hoje, que é a ordem e progresso, que é o símbolo máximo do positivismo e que influenciou naquele instante a instauração da República. Tudo bem? E aí o golpe republicano aconteceu. Ou seja, né, no final de 1888, Dom Pedro II nomeou para primeiro-ministro Afonso Celso Figueiredo, com a intenção de que este pudesse estabelecer reformas que aproximassem o Brasil do projeto republicano. No entanto, galera, o parlamento brasileiro não aprovou, né? Negou a aprovação das mudanças propostas, o que gerou uma crise que durou alguns meses. Os republicanos aproveitaram a instabilidade desse instante para divulgar, né, um boato de que Dom Pedro II realizaria uma repressão contra os militares que fossem a favor da República. Aí, sem condições, né? No dia 14 para o dia 15 de novembro de 1889, alguns agrupamentos rebeldes estacionaram suas tropas em São Cristóvão, onde era a sede do Império, né, no Paço Imperial. Deodoro da Fonseca, um militar experiente, muito velho por sinal, foi convencido pelos republicanos de que ele representaria melhor o grupo de insatisfeitos contra o regime.
Assim, Deodoro proclamou a República em 15 de novembro de 1889, informando a Dom Pedro II e toda a sua família que eles deveriam deixar o território brasileiro, né? Não conseguindo reagir a forças dos opositores, Dom Pedro II e toda a sua família teve de abandonar o Brasil, refugiando-se na França, né? E aí, galera, diante desse processo, estava implantada, através de um golpe militar, a República no Brasil. Notem, por exemplo, que está ausente uma questão mais popularesca, né? A população, digamos, em grande quantidade, participação popular nesse processo está isenta, né? Não acontece tal como em outros momentos da nossa República. Tudo bem, galera? Beleza? E eu espero ter contribuído mais uma vez com o aprendizado de vocês, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Até mais. Façam os exercícios contidos nessa trilha, tá bom? Estudem. Foi um prazer sempre estar com vocês, tá bom? Tomem um café de vez em quando, se alimentem, mantenham a distância, né? Cuidem de vocês e de quem vocês amam, tá bom? Até mais, tá? Bom dia, boa tarde e boa noite. Fui!